Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? Depois de uma semana de teste aí corrido, aí logo uma semana com feriado na minha aula, mas hoje nós vamos repor essa aula de sexta-feira que não foi dada. E sexta-feira agora tem aula novamente com a tia Sil, tá bom? Quero dizer para vocês que nós vamos iniciar a nossa aula de hoje retomando aqueles assuntos relacionados à imigração, tanto dos italianos como de outros povos que aqui estão. A aula vai ser bem rapidinha, porque são pouquíssimas páginas do livro que a gente vai dar uma analisada hoje. Então, eu gostaria que vocês já preparassem o material de vocês aí, pegando o livro ativamente e abrindo na página 212, onde nós vamos estar falando das contribuições culturais e as mudanças que os italianos trouxeram para nós. Tá bom? Então, vamos lá. Abram aí na página 212. Esta página. Vamos iniciar falando das contribuições culturais e mudanças. No final do século XX, muitos imigrantes italianos tinham chegado às terras brasileiras. Lembra que nós falamos sobre isso? Que eles vieram para cá para quê? Para tentar melhores condições de vida, para trabalhar na lavoura de café, não é verdade? Então, a grande maioria foi trabalhar na produção do café nas lavouras do estado de São Paulo, mas outros destinos também apareceram para estes colonos. Nas regiões do sul, as quais desde o início do século alguns imigrantes alemães já haviam ocupado, o governo brasileiro passou a oferecer terras para o cultivo. Isso fez com que alguns imigrantes partissem em direção ao Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Lembra que a tia Silvana falou com vocês nas aulas anteriores que o povo europeu se adaptou melhor à região sul do Brasil por causa do clima, por ser um pouquinho mais frio. Então, lá eles formaram a sua colôniazinha ali. E se você perceber e tiver a oportunidade de ir lá algum dia, ou se já foi lá, até o estilo de vida deles é um pouquinho diferente do nosso, né? Tem umas casas diferentes, tem umas comidas diferentes, estilo de dança diferente, cultura diferente. Então, eles trouxeram, se adaptaram àquela cultura ali, naquele clima, e ali ficaram. Não que eles não viessem para outras partes do Brasil, não. Mas a região sul é o lugar onde eles se adaptaram melhor devido ao clima. Então, você vai grifar desde nas regiões até Rio Grande do Sul, ok? Eram regiões de matas densas, muitas delas ainda ocupadas por tribos indígenas. Houve fatores que geraram conflitos locais. Por que geraram conflitos locais? Porque os índios já dominavam aquelas terras. E aí chegam os europeus, né, italianos, alemães, poloneses, e se alojaram naquela região. Claro que causaria conflito com os índios. Mas nada que com o passar do tempo eles não entrassem num acordo e houvessem a divisão de terras para que cada um vivesse no seu pedacinho de forma tranquila. Após se estabelecerem na região do sul, os imigrantes construíram suas casas com o que lhes era disponível e tentavam a vida com muitas dificuldades e falta de recursos, como ferramentas, vai grifando, remédios, alimentos, tudo tinha que ser produzido por eles para a própria sobrevivência. Nessas regiões sulinas, os imigrantes italianos se dedicaram ao cultivo de quê, pessoal? De quê? De uvas. E para que era utilizada essas uvas? Para produzir o quê? Vinhos. Ó, aqui, ó. E a criação de porcos era chamada de quê? Suinocultura. Ainda que as dificuldades fossem muitas, esses colonos conseguiram manter vivas suas tradições e costumes que fizeram marcas nas regiões sudeste e sul do Brasil. Comemoravam as colheitas, os casamentos, os nascimentos, sempre com muitas festas e alegria. Olha aí, ó, o que a gente conseguiu assimilar deles. Todo neném que nasce tem um mêsversário,
tem a festa de 1 ano, tem o batizado do neném. Ou seja, nós adquirimos essa cultura de tudo comemorar com festa, ó, dos europeus, tá vendo? Cantavam músicas de suas terras acompanhadas com acordeão e gaita, além de disseminarem dentro da cultura brasileira diversos incrementos culinários, como o espaguete, a pizza, o molho à bolonhesa, que é com carne moída, linguiça calabresa, entre outras delícias. Que delícia! Tudo isso de cultura italiana. Já os outros imigrantes, olha o que aconteceram. Entre 1870 e 1930, também vieram para o Brasil diversos grupos de imigrantes de várias regiões da Europa e do Oriente Médio. A situação do continente europeu nessa época era muito difícil. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, a modernização do campo, que vocês estão vendo isso com a tia Lília aí. As máquinas tomaram conta do campo e muita gente perdeu seus empregos, né? Eles deixaram de trabalhar no campo e foram tentar a sorte na cidade, mas por não terem tantos estudos, eles não tinham outras oportunidades de emprego. Aí olha o que aconteceu. Máquinas ocuparam lugares de trabalhadores nas fábricas. As cidades ficaram lotadas de pessoas desempregadas. E qual foi o segundo motivo? De 1914 a 1918, aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Gente, grifa tudo isso aí, que isso vai cair na prova, tá? Aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Um conflito devastador que envolveu diversas partes do mundo, mas principalmente países europeus. Por esses motivos, muitos europeus abandonaram seus países em busca de melhores condições de vida. O Brasil, nesse período, pouco participou dessa guerra. E durante esses anos vem servindo de refúgio para muitos italianos, alemães, grifa tudo isso aí, ó. Italianos, alemães, espanhóis, poloneses, russos, turcos, sírios, armênios, libaneses e portugueses. No entanto, nem todos os imigrantes vinham com a intenção de cultivar café ou viver do campo. Muitos já tinham conhecimento de negócios em suas cidades e vieram com o objetivo de progredir no comércio. Muitos espanhóis e portugueses pobres vinham trabalhar nas cidades como vendedores, ou mesmo em fábricas nas grandes cidades. Os mais ricos optavam por comprarem terras para cultivo ou imóveis onde começaram a abrir seus negócios. Se vocês, algum de vocês já foi no centro do Rio com seus pais, já tiveram a oportunidade de ir lá na Uruguaiana, vocês vão ter a oportunidade de conhecer algumas lojas de sírios, libaneses, de turcos. E as pastelarias, tem o quê? Chineses, né? Quantas coisas maravilhosas nós temos aqui de cultura alemã, como culinária, dos próprios japoneses, a comida japonesa, né? Que maravilha! Os portugueses se espalharam por diversas regiões do Brasil. Alguns se fixaram no centro do Nordeste, mas a maioria partiu em direção ao Sudeste e Sul do Brasil, locais onde havia terras e cidades movimentadas para a prática comercial. Não era interessante para esse povo ir para um lugar sem tanta gente, né? Tinha que ter movimentação de pessoas ali para eles firmarem seu comércio, senão eles não teriam lucro, não poderiam crescer de maneira rica, né? Ficarem ricos aqui no Brasil com o seu trabalho. Não ia ter, então eles foram mais espertos. Foram direcionados para lugares onde tinha movimentação de pessoas. E assim eles foram crescendo de forma bem sucedida os seus negócios, o seu comércio. Agora nós vamos fazer uma análise desse mapa, mas ele tem um trabalhinho para ser feito aqui, ó. No mapa, ele não tem o nome dos estados brasileiros, então você vai ter que fazer esse trabalhinho aí, ó, paralelo com a internet. Abre aí um mapinha do Brasil no seu telefone ou no seu computador e pesquisa onde está essas concentrações aqui, ó, em quais estados, porque as duas perguntas a seguir têm a ver com isso, ó.
Primeira, ao observar o mapa acima, é possível visualizar quais os estados que mais receberam imigrantes ao longo desse período. Quais são eles? Você vai escrever aqui, ó. São, na verdade, 4 estados. Vou botar o nome dos 4 aqui. Já de baixo são só 3. Quais estados receberam mais alemães e italianos? Todos eles, os 3 você vai colocar aqui, tá bom? Mas não é só essa atividade, não. Você também vai fazer, vamos pegar aí o nosso Net Saber. Você também vai fazer as atividades do Net Saber da página, vamos lá, 30. Abre aí na página 30, tá? Ó, 30. Você vai observar as imagens dessas comidas maravilhosas e vai determinar a sua origem cultural. Vai dizer o nome do país que ela se origina, tá? Ok? Não é difícil. Se você prestar bastante atenção, não é difícil. Ó, esse aqui nós falamos hoje. Esse aqui eu amo. Esse aqui, ó, Habibis. Esse aqui, ó, nós também falamos hoje, ó. Ou seja, esse tem a mesma origem. Dei a dica, né? Agora vamos analisar esse gráfico, onde você precisa observar tudo que está dentro desse retângulo, desde a data aos dados importantes. E vai responder: o gráfico aborda que período? O gráfico aborda que período? Qual é a origem da maioria dos imigrantes que vieram ao Brasil no século XIX? Entre 1904 e 1923, qual a origem da maioria dos imigrantes que desembarcaram no Brasil? Quais os grupos de imigrantes vieram para o Brasil entre 1950 e 1959? São 5, tá? E quais os grupos imigrantes que menos vieram para o Brasil em todo esse tempo? E por último, vocês vão fazer a última folhinha do Net Saber, que é uma atividade que a gente gosta muito. Você vai responder essas perguntinhas aqui e vai descobrir quais são as 7 palavras que estão embaralhadas nesse caça-palavras. Quando for 2 horas, a gente se vê no Zoom para fazer a correção dessas atividades aí, tá bom? Mas não esqueçam, hoje é só uma reposição de aula, porque a tia Silvana não podia deixar de dar essa atividade, não ia atrapalhar muito no conteúdo de prova. Mas quando for 2 horas, a gente se vê no Zoom. E sexta-feira também nós vamos nos ver novamente na aula normal de história, tá bom? Muito obrigada. Fiquem com Deus e até 2 horas, meus amores. Um beijo.